Bora lá, bora lá, bora lá para mais uma história aqui no canal. Como é que vocês estão? Sejam todas bem-vindas. Gente, tem gente que reclamou do meu beijinho. Falou que soa falso, credo. Eu gosto de mandar beijinho para vocês. Bom, deixa eu só responder Melina aqui, que ela está dentro do bus, voltando para a cidade que ela mora. Gente, meu irmão falou que essa história aqui é engraçada. Se eu rir, você já sabe que é com respeito, né? Então vamos lá. Dani maravilhosa, tudo bem com você? Minha linda, comigo, tudo ótimo. A gente já deixa o joinha aí, deixa o comentário. Quer mandar o e-mail, tá passando aqui, tá? Tem um andando. Eu fiquei até. Ela já colocou aqui o título, que vocês já devem estar vendo aí, Anão Bem Dotado. Então vamos lá. Comigo está tudo ótimo. Tenho andado nas nuvens nos últimos meses. Eu poderia estar melhor ainda se eu tivesse me livrado do traste do meu marido, mas ainda eu não consegui essa proeza. Mas eu acredito que rapidamente vou conseguir me livrar desse karma que atrasa minha vida há 20 anos. Dani, tenho 54 anos, sou uma mulher muito ativa em todos os sentidos. Tenho 2 filhos homens, os 2 casados, e já sou vovó de uma princesa de 2 anos. Dani maravilhosa, eu te sigo há muito tempo. Sempre quis escrever minha história para você. Mas não escrevi antes porque eu acho que a minha história seria de uma pessoa amargurada. Mas de um tempo para cá estou me sentindo tão leve, tão feliz. Então acho que chegou a hora de eu te contar algumas coisinhas sobre mim. A minha história não vai ser tão grande, porque eu não gosto muito de escrever. E também não tenho uma boa memória. Então eu não consigo ficar lembrando muita coisa do passado. Mas eu fico boba como algumas Alices lembram tantas coisas. Mas eu vou te contar sobre como eu conheci Jurandir, com quem eu estou há 20 anos, fazendo até hora extra já com ele. E também sobre meu anãozinho Kid Bengala, com quem eu estou saindo há algum tempo e tem me deixado louca. Vamos lá. Vou tentar ser verdadeira e transparente. Já quero dizer que eu amo você. Sou uma mulher que aprecia muito uma fofoca. Então, desde que eu te conheci, menina, me apaixonei por você e pelo seu canal. Seu canal tem muito bafão pra gente acompanhar. E eu sempre que posso assisto as histórias. Curto, comento, todos os bafão. Tem dias que eu não tô fazendo nada. Geralmente isso acontece quando um dos meus filhos pega o traste do meu marido e leva pra casa deles. Aí eu fico maratonando o canal. E tem outros dias... e tem outros canais. Ela falou que ela também gosta de assistir. Mas só entre nós, tá? Adoro também ver vídeos adultos na internet. Isso sempre mexeu com o meu imaginário. Mas eu ainda prefiro os bafão do seu canal. Dani, eu sou casada há 26 anos. Conheci o traste do meu marido quando eu estava noiva de um outro rapaz, o Luiz. Na época eu comecei a namorar o Luiz, eu era uma mocinha, muito comportada. Eu tinha 19 anos quando começamos a namorar. E nessa época eu já era muito quietinha. Eu não tinha experimentado nada da vida, nem mesmo o sexo. Só que com o Luiz, mesmo eu ficando mais de 4 anos com ele, juntando namoro e noivado, minha vida também não mudou muita coisa não. E eu nem aprendi assim tantas coisas. Luiz era aqueles filhos de papai que só fazia as coisinhas que mamãe deixava. Ele era tão dependente da mãe que até as roupas que ele usava para sair comigo era a mãe dele que escolhia. Para piorar, a mãe dele era brega. Ela conseguiu a proeza de não combinar nada com nada. E muitas vezes Luiz saía igual um pavão. Ela se achava a estilista do bebezão dela, mas muitas vezes eu tinha até vergonha de chegar nos lugares com ele. Eram umas roupas tão extravagantes que a minha sogra vestia nele, que ela deveria achar que o filho dela era alguma estrela de Hollywood. Além disso, ele era muito careta. Ele não podia beber porque a mãe dele cheirava a boca dele quando ele chegava em casa. Ele não podia dormir fora de casa porque a mãe dele tinha medo dele esquecer de tomar os remédios que ele tomava para conter crises de epilepsia. E por mais que eu gostasse do Luiz, de verdade,
Eu estava querendo viver novas aventuras, mas mesmo assim cheguei até a ficar noiva dele. Só que um dia, um tal de Jurandir entrou na minha vida. Aí tudo mudou. Conheci Jurandir num pagode, que eu fui com algumas amigas. Sempre gostei de pagode. Também gosto de samba e sertanejo. Só que Luiz, ele não gostava desses ritmos. Ele preferia músicas clássicas. E como eu já estava meio de saco cheio de tudo, eu comecei a sair com as minhas amigas escondidas do Luiz. E numa dessas saídas eu conheci Jurandir. Ele era o oposto de Luiz. Enquanto Luiz era calmaria, né, em pessoa, Jurandir era acelerado. Ele gostava de curtir, de beber, inclusive de fumar uma ervinha. E ele era muito mais descontraído do que Luiz. No dia que nos conhecemos, eu fui honesta com ele e eu disse a ele que eu era noiva, mas mesmo assim eu lembro que ele ficou dando em cima de mim. Mas eu resisti. Eu nunca tinha traído Luiz, eu sempre consegui me controlar. Só que a segunda vez que eu fui nesse mesmo pagode, eu bebi algumas coisinhas que eu não me recordo. Eu fiquei tonta e acabei ficando com o Jurandir no carro dele. Jurandir, nessa época, ele era muito safado. E nesse dia, ele queria porque queria transar comigo. Mas eu deixei claro para ele que comigo não existia essa bagaceira de pegar, beijar e papar. E, gente, a gente tinha que se conhecer bem melhor antes dele querer avançar o sinal. Então, com essa postura, eu deixei ele ainda, né, com mais vontade de me dar um trato. Só que eu consegui ser forte, demorei um tempo para transar com ele. Na minha cabeça, eu estava traindo Luiz só um pouquinho, porque não rolava muita coisa entre eu e Jurandir. Mas depois que eu enfim fui para a cama com ele, eu tive a certeza que Luiz não era o cara para eu casar. E ali sim eu sabia que eu estava traindo Luiz de verdade. Eu terminei tudo com o Luiz. Quando terminei com ele, meu pai ficou revoltado. Luiz era um cara muito bacana, estudioso, correto, e meu pai idolatrava ele. Isso azedou bastante o clima lá em casa. Para piorar, o que já era ruim, meu pai de cara não gostou de Jurandir. Seu pai estava certo, né, amiga? Vamos falar por aí, né? Porque você já falou que o traste do seu marido, né? Então, ele começou a querer me proibir de sair com ele. Só que quanto mais meu pai proibia, mais eu aprontava. Então eu comecei a aprontar demais. Comecei a beber com o Jurandir, comecei a fumar erva que Jurandir gostava. E quando minha família descobriu que eu estava fumando a ervinha, né? Vocês sabem o que é. O meu pai me colocou para fora de casa. Passei um tempo na casa de uma tia, mas minha tia também queria me controlar. E eu acabei indo morar com o Jurandir. Logo, assim que eu fui morar com ele, eu engravidei. E depois me casei no civil. Meus pais sequer foram no meu casamento. Isso foi muito triste. Eu guardo até hoje essa tristeza em mim. Ambos já me pediram perdão por isso. Meu pai só foi me pedir perdão no leito de morte, quando faleceu. Minha mãe pediu perdão bem antes. Ela me disse que já imaginava. Ela me disse o que eu já imaginava, né? Que meu pai proibiu ela de ir no meu casamento. E que proibia ela de me ver. Mas que ela sofreu muito por isso. De certa forma, gente, eu acho que meu pai nem estava errado. Porque eu me casei com um cara narcisista. Mas pena que eu só enxerguei isso depois que eu tive meus filhos. Dani, no início do casamento com o Jurandir, eu era uma mulher livre. Ele me levava com ele para os lugares que ele frequentava. Eu podia sair com as minhas amigas, trabalhava. Mas com o tempo as coisas foram mudando. Depois que meus filhos nasceram, Jurandir começou a viver uma vida solo. Ele se achava no direito de ficar curtindo a vida, final de semana, enquanto eu ficava em casa cuidando e fazendo uma madeira de criança. Só que quando eu comecei a me rebelar, ele começou a reclamar. Começou a me humilhar, me chamava de safada, falava que eu tinha largado meu noivo para ficar com ele. Gente, se tem um trem que eu odeio.
é você contar alguma coisa pra alguém ou ter um tipo de... Tipo assim, igual uma atitude igual ela teve. E depois o cara vir jogar isto na sua cara. Tipo, na hora você tá certa. Depois começa a jogar na sua cara, né? Me chamava de cachaceira, porque eu gostava de sair com ele pra beber. Ele não deixou mais eu voltar pro trabalho depois que os filhos nasceram. Ele dizia que o dinheiro que eu ganhava trabalhando não servia pra nada lá em casa. Que se eu trabalhasse fora novamente, ele ia ter que pagar uma empregada. Então ele dizia que como empregada sairia mais caro para ele, eu teria que fazer todo o serviço de casa e cuidar das crianças. Então, muitas vezes, gente, eu deixava de me cuidar, de ir no salão, coisa que eu sempre fui, só para não ouvir Jurandir reclamar que estava me dando dinheiro. Para piorar, eu comecei a descobrir que ele estava me traindo com várias mulheres. Bom, ele dava dinheiro para essas mulheres que eram garotas de programa. E quando eu batia de frente com ele, questionava, ele me xingava de várias coisas. E eu me calava, porque eu tinha medo dele me agredir. Eu estava numa situação difícil. Eu estava com 2 filhos pequenos. O meu pai nessa época não falava comigo. Eu não tinha dinheiro, não tinha para onde ir. E assim eu fui ficando refém de Jurandir por anos. E ele me humilhando, me comparando com outras mulheres do nosso ciclo social. Dizia que fulana era mais inteligente, que cicrana cuidava melhor dos filhos e que... Tipo assim, comparando ela com tudo, né? E quando a gente ia almoçar na casa de algum amigo, ele fazia questão de falar na frente dos outros que a minha comida era horrível. Dizia que eu era uma péssima cozinheira e que eu só servia para faxinar a casa. Ele era tão sem noção, gente, que ele não percebia que os próprios amigos ficaram chateados com a forma que ele me tratava. Ele tinha audácia de falar que eu não cuidava dos nossos filhos, sendo que eu só vivia para isso. Bom, Dani, só de lembrar dessas coisas eu choro, pois era tanta humilhação. E pior, eu sofri ainda violência sexual da parte dele. Muitas vezes ele chegava em casa na sexta, todo sujo depois do trabalho, depois de ter enchido a cara no bar, né? E me obrigava a transar com ele. Ele me acordava e mandava eu fazer sexo oral. Ele sujo, embriagado, e se eu não fizesse, ele cuspia em mim. Dava soco nas paredes e eu acabava cedendo porque eu não queria que meus filhos vissem aquilo. Depois que meu pai morreu, as portas da minha mãe se abriram para mim. E uma das nossas brigas, eu peguei minhas coisas e dos meninos e fui para casa da minha mãe. Mas depois que tomei essa atitude, muitas coisas aconteceram. Meus filhos não se adaptaram em morar com a minha mãe, já que eles ficaram longe dos amigos, da escola. Jurandir começou a tentar se retratar de tudo que fazia de mal para mim. Me pedia perdão. Até um carro de telemensagem mandou ir na casa da minha mãe. Ela enviou até a foto desse carro. Dani, foi bizarro esse dia. E Jurandir no microfone implorando meu perdão. Dani, antes de aceitar voltar para casa, eu tive uma conversa séria com ele. Deixei claro que a primeira coisa que eu queria fazer era voltar a trabalhar. Eu queria ter meu dinheiro, cuidar da minha vida e que ele diminuísse na bebida. Ou se fosse sair para beber, pelo menos que eu fosse junto. Ou deixasse eu sair com as minhas amigas, né? Deixei claro também que eu não queria ser mais humilhada por ele em nenhuma situação. Muito menos ele me forçar a fazer sexo quando ele chegasse em casa. Deixei claro também que eu estava voltando pelos meus filhos. Porque apesar de tudo, ele era um bom pai. Ele nunca deixou faltar nada lá em casa, os meninos gostavam muito dele. Até porque eles não sabem, né, o que o pai fazia comigo. Acho que se eu tivesse entrado em detalhes, o que eu já passei com o Jurandir, talvez meus filhos nem gostassem tanto assim do pai. Quando eu voltei para casa, Dani, Jurandir, ele cumpriu boa parte do que combinamos. Tivemos um relacionamento aturável. Mas todo esse encanto por aquele homem que me fez eu largar meu noivo no passado já tinha acabado há muito tempo. A gente ficou vivendo um relacionamento protocolar. Eu transava com ele, porque eu sempre gostei muito de sexo com ele, exceto quando ele abusa de mim, né? Mas eu tenho que admitir que enquanto a piroca funcionava, né?
Na maioria das vezes ele atendia meus intensos desejos. Mas mesmo assim, eu tinha muita vontade de transar com outros homens. Inclusive, foi nessa fase que eu me viciei em sites eróticos. Só que, Dani, eu não tinha coragem. Jurandir, ele era um cara tão complicado e tão fora da casinha que ele fazia jus àquela música Del Chan que diz que pau que nasce torto nunca se endireita. Ele começou a aprontar novamente. Começou a sair com as putinhas, mentir pra mim, mas eu já estava numa fase tão acomodada que eu fazia vista grossa. Eu queria mais que ele comesse as putas mesmo e parasse de me encher o saco, mas que pagasse os boletos da casa. Isso ele sempre pagou. Então eu já estava naquela fase que eu não estava nem aí para quem Jurandir estava comendo. Só que no início de 2024 o Jurandir teve um derrame e além do instrumento sexual dele parar de funcionar definitivamente, quando eu falo definitivo é porque foi definitivo, tá, gente? Ele já foi em 2 médicos e parece que a única forma é instalando uma prótese, mas só se for para ele comer as putinhas dele da rua, porque ele não vai tocar em mim. Eu gosto, ela falou que não gosta de trem falsificado não, gosta de verdade. Nunca nem curti brinquedinhos de borracha, comida no dedo, na língua ou no pau mesmo. Além de Jurandir ter ficado impotente, ele também ficou incapacitado para trabalhar. Então ele parou de beber, se tornou um homem frustrado, insuportável, mais do que já era. E tá difícil para mim segurar isso. Não existe amor entre nós. O que existe ainda é uma relação carnal. Mas agora que Jurandir nem para isso serve, eu não tô mais aguentando esse homem. Eu então estou dividindo esse troço com meus filhos. Às vezes meus filhos pegam ele, levam para passar o final de semana lá. Eu aproveito e saio com as minhas amigas. A gente tem um grupo no WhatsApp que a gente chama de galinhada. E às vezes a gente se reúne para sair à noite, para fazer uma viagem curta. E numa dessas viagens eu conheci Gustavo. Dani Gustavo, ele estava numa excursão que as mulheres da galinhada fizeram para o interior. Esse local que nós fomos é um local de cachoeiras aqui perto da minha cidade. Nessa excursão, além da turma da galinhada, tinha também a turma do Piu Piu, os homens. E eu já conhecia até Gustavo de vista, mas eu não sabia nada sobre ele. Eu só sabia que Gustavo era anão. Até perdi aqui o anão, gente. Pera aí. Ai, meu Deus do céu. Bom, eu sabia porque não tem como passar despercebido, ela disse, né? Uma das minhas amigas que foi comigo me contou nessa excursão que ela já tinha ficado com o Gustavo. Quando ela me contou isso, eu acabei caindo na gargalhada. Disse que não era possível, que ela tinha ficado com o anãozinho. Dani, me perdoe a forma que eu contar. Não é preconceito, gente, eu juro. Mas é uma forma, assim, normal. Uma amiga sua ficar com o anão. E nessa viagem ela começou a me contar detalhes. Inclusive que ele era bastante pirocudo. E como eu sou uma mulher perigosa, curiosa, eu quis saber detalhes. E cada vez que eu perguntava, mais eu assustava com as coisas que ela contava. Inclusive, ela falou que um dos motivos dela não ficar com ele é que ela era muito apertadinha e ele machucava ela demais. Dani, eu ri tanto dela contando essas coisas que eu cheguei a mijar nas calças dentro do ônibus. Só que eu fiquei curiosa naquele objeto que a minha amiga falou que ele tinha. Ela fez tanta propaganda que eu só conseguia pensar naquilo. Quando chegamos na cachoeira, eu e Gustavo... Peraí. Quando chegamos na cachoeira, Gustavo apareceu de sunga. Eu achei que eu estava tendo alguma visão do além. Aquele homem de menos de 1,5 metro parecia que estava com desodorante Rexona no meio da cueca. Ai, ai. Inclusive, eu perguntei à minha amiga em tom de brincadeira se ele guardava o desodorante dele na sunga. Dani, como minha amiga viu que eu estava já com hiperfoco naquele jumentinho, ela me apresentou para Gustavo. Nos primeiros minutos de conversa, eu já notei que ele era um cara legal e engraçado. Passamos a viagem conversando, rindo, bebendo, mas não rolou nada. Mas quando eu cheguei na pousada, que a gente se hospedou, eu lembrei de Gustavo enquanto eu tomava banho e acabei
tipo, ela acabou ficando com tesão, sabe? Então eu vi que eu já tava tarada nele. No outro dia, quando viemos embora, o Gustavo veio do meu lado. Começamos a conversar. Ele contou mais sobre a vida dele, disse que era viúvo, que ele trabalhava como segurança de um agiota. Quando ele falou isso, gente, eu caí na gargalhada. Mas o bom é que ele leva tudo na esportiva. Ele disse que ele não precisava de tamanho para cobrar os outros, não, só de dedo mesmo. E ele me falou isso com uma cara de bravo que eu fiquei até assustada. Bom, depois que voltamos dessa viagem, eu e Gustavo não paramos de nos falar. Eu sentia falta dele no dia a dia. Minha fantasia de sair com ele só aumentava. Um dia meu marido foi para casa de um dos meus filhos passar o final de semana. E eu decidi ir para um motel com o Gustavo. Eu peguei ele no lugar que a gente marcou e fomos no motel. Era até engraçado aquele pitoco de homem sentado no meu banco do carona e eu levando ele para o motel. Quando chegamos lá, gente, esse homem estava a ponto de bala. Já foi colocando aquele órgão que ele tem desproporcional ao corpo dele para fora e eu me assustei. A cabeça do órgão, gente, é algo assustador. Parece que a cabeça tem... Ai, gente, eu não vou nem falar o nome. Ai, meu Deus do céu. Ai. Gente, ela falou que a cabeça era enorme. Bom, assim chegamos, fomos tomar banho. E ele, abusado como ele é, já pediu pra fazer um sexo oral nele embaixo do chuveiro. Quando ele me disse isso, eu perguntei como eu ia fazer um sexo oral nele só se eu deitasse no chão do chuveiro. Porque ajoelhado eu sou maior que ele. Eu ajoelhada, eu beijo a boca dele. O pau não. Então ele me pediu 1 minuto e voltou com uma cadeira da mesa da refeição. Gente, ele subiu em cima da cadeira e pediu para eu começar a chupar. Só que eu não aguentei e comecei a rir. Mas eu até hoje não sei se era de nervoso por causa do tamanho ou eu estava com medo de perfurar minha garganta. De perfurar minha garganta e me deixar muda. Ou com a cena que eu tava ali, ele em cima da cadeira esperando eu fazer um oral. Depois disso, Dani, fomos pra cama. Mas eu não vou nem ficar entrando em detalhes para que não chamem divulgar aqui seu canal. Eu sei que seu canal não é para isso, mas o que eu posso falar é que ele também tem uma língua maravilhosa. A língua dele parece aqueles brinquedinhos de antigamente que você dava corte e ficava todo acelerado. Ele também sabe usar com perfeição. Dani, depois dessa nossa saída, eu nunca mais me desgrudei dele. Eu conto os dias para que meus filhos levem Jurandir para casa só para eu sair com o Gustavo. Gustavo tá querendo algo mais sério, ele tá me cobrando isso. Ele é pequenininho, mas ele é autoritário. Eu não contei para os meus filhos ainda sobre Gustavo, acho que nem vou contar enquanto o Jurandir estiver morando comigo. Mas eu já conversei com eles que eu não aguento mais conviver com o pai deles. Nossa relação é insuportável. Eu quero ser livre, leve, solta. Eles têm me pedido paciência, que eles vão resolver, vão ver o que vão fazer com o pai. Mas parece que as coisas não andam. Eles não resolvem. Só me enrolam. Nenhum deles quer assumir a responsabilidade de colocar o pai dentro de casa. Muito menos as minhas noras, né? Elas querem assumir isso. E essa bomba tá na minha mão. Se o Jurandir tivesse sido um bom marido, eu jamais teria me envolvido com outro homem. Ainda mais com ele doente. Só que ele me fez muito mal, gente. Foram muitos anos que ele me fez mal. Eu não acho justo eu passar o resto da minha vida tomando conta desse homem, não. Só me trouxe infelicidade. Se ele tivesse me feito feliz, eu cuidaria dele com todo prazer, amor e carinho. Acho que eu abriria mão das coisas que são importantes para mim para cuidar dele. Só que nosso casamento não foi assim. Ele me fez mal, eu adoeci por anos. Eu sempre fui infeliz. Por muito tempo ele tirou minha alegria. E agora eu vou ficar cuidando desse homem que só sabe reclamar e resmungar? Isso não é justo. Eu já não sou mais uma mulher tão nova e eu quero aproveitar minha vida. Dani, eu quero viver, curtir, ser livre, mesmo que não seja com jumentinho. Eu quero um dia poder assumir um relacionamento e não fazer as coisas escondidas, mas também não quero ter problemas com eles e nem me indispor.
Eu acho que eles podiam pegar o pai deles e colocar em algum lugar, para, sei lá, para que o pai possa ter companhia, né? Bom, Dani, se você estivesse passando por isso que eu tô passando, o que você faria? Dar uma de doida e obrigava seus filhos a segurar essa bomba? Me contem, meninas. Dani, estou mandando a foto minha de Gugu pra você. Gente. Ai, meu Deus, eu vi a foto. Gustavo é bonito, gente. Ele é pequenininho, mas ele é bonito, amiga. Olha, gente, ai, não, tive que rir com essa história aqui. Ai, meu Deus. Para, com respeito, vamos lá. A questão aí não é nem quem é Gustavo, né? Você tá aí apaixonado em Gustavo. A questão aí é o que você falou mesmo, sabe? É incrível como muitas de nós mulheres, né? Depois do homem fazer tão mal, né? Fazer de sua vida um inferno. Porque as pessoas, gente, acham que é assim, sabe? Ah, pediu perdão, ai, tá tudo certo. Não. Quem sofre não esquece, tá? Então, assim, eu não gosto de guardar, por exemplo, a pessoa que me fez mal, que foi o Jim, no meu casamento, né, que tem aí no canal, que eu sofri violência doméstica. Se você não viu, tem aí meu vídeo. Ele me fez muito mal. Eu vou te falar que hoje eu nem consigo lembrar que eu fui casada com esse homem, pra falar a verdade. Só lembro porque às vezes, igual quando eu fui casar com o Márcio, tinha que ter certidão de divórcio, né, com esse boi zebu aí. Mas ele me fez muito mal. Eu não vou falar pra vocês assim, nossa, se eu ver ele um dia na minha frente, eu vou falar, nossa, você tá perdoado. Não. Ele me fez mal, me fez sofrer, tirou minha autoestima. Isso me acompanhou por anos. Eu tenho certeza que tudo que eu passei depois de ansiedade, pânico, tudo foi em questão dele. Mas eu também nem lembro que existe, tá? Então, é muito fácil as pessoas falarem, ai, perdoa, né? Tá, mas foi você que passou? Só a gente sabe o que a gente passou, né? Olha, amiga, eu não acredito que os seus filhos vão ficar com ele realmente por causa das noras, porque é complicado você ter uma nora que chegue e fale, não, traz pra cá, eu vou cuidar com todo amor e carinho, né? Eu não sei qual é o total problema dele aí. Mas você falou que ele teve um derrame, eu acho, né? Eu não sei quais sequelas aí que ele ficou. Além de impotente, como você disse. Mas eu acho que isso também não é algo que você, tipo, tenha que fazer pro resto da sua vida. Então, eu acho que realmente fazer o que você falou, conversar com seus filhos. Olha, vamos achar aqui né? Vamos achar aqui um meio para que seu pai seja cuidado, lógico, né? Mas também que você não fique com isso aí, só você na sua mão, né? Porque tá todo mundo vivendo e você tá aí com esse pepino aí na sua mão. Eu não sei, mas se ele tem mãe, se ele tem pai, se ele tem irmãs, talvez seja um caminho ali também para você conversar com essas pessoas, né? Porque é difícil, né, gente? Você não quer mais um homem, você não, né? Você tá aí, você quer refazer sua vida e ao mesmo tempo você tem que esperar também ele sair de dentro da sua casa para você refazer sua vida, porque eu entendo, você não quer dar nenhum tipo aí também de, né, de abertura aí para as pessoas falarem, ah, nossa, olha lá, tá com o homem dentro de casa, mas ninguém sabe aí o que você tá passando, né? Teve até uma história aí que teve bastante repercussão no Brasil, que eu acho que foi do Arlindo Cruz, né, um sambista, que ele tava meio, não sei se ele tava em estado vegetativo, mas ele tava numa cama há anos, e a mulher dele arrumou um namorado, né? Então ela aparecia aí com o namorado na mídia, e as pessoas caíram mesmo de pau ali em cima dela. Claro que eu não sei nada da vida deles, tá, gente? Se ele tratava ela bem, se tratava mal, como que era. Mas a questão é que realmente ele estava acamado e ela meio que deixou pra lá. Então, é difícil, amiga.
como eu falei pra vocês, você tem que entrar aí num denominador comum aí com seus filhos, é algo que vocês têm que resolver. E o Gustavo, né, amiga, tá aí te satisfazendo a 1000 por hora, né? Aproveita, fofa, aproveita, você já não tem mais nada com seu marido mesmo há anos, como você disse, você só tá ali com ele, né? Por uma questão protocolar ali dele ainda está dentro da sua casa, mas não existe mais nada entre vocês. Então eu acho que tá na hora de você viver sua vida assim, porque você tem 54 anos, você tem uma vida inteirinha pela frente. Achei super legal você viajar com as amigas, né? Ir para essas excursões. Tá vendo, mulheres? Não deixe que um homem coloque regras para você, como vai ser sua vida depois de casado. Alice largou o trabalho, largou tudo, viveu infeliz. E depois ela teve que passar por essa separação, voltar para ela e sim, voltar para o seu trabalho, voltar a ter amigas, né? Voltar a ser feliz. Porque, gente, o nosso trabalho nos edifica, né? Quando a gente está trabalhando, a gente também tem nossa liberdade financeira, a gente se sente útil. Então, eu acho que é muito disso, sabe? Esses caras, parece que quanto mais, como é que se fala, autoritários, quanto mais esse cara aí, ele é agressivo com você, quanto mais ele é manipulador, quanto mais ele fica em cima de você desconfiado, pra mim, é o tipo de homem que são os piores. Os que aprontam mesmo fora de casa e morrem de medo que vocês descubram. É isso, amores. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.